Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja, a Igreja de Cristo Sem Parede, para nos reunir na sua graça, através desse canal, Haroldo Lira CE, através do YouTube. Bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Eu aqui na minha casa e você aí na sua, através desse canal, através do YouTube. Mais uma vez, graça e paz, bem-vindo. Trazendo mais uma mensagem aqui da graça de Deus em Cristo, da qual tem como tema nenhum evangélico ou católico são guiados pelo Espírito Santo. Então, amado, eu vou abrir aqui o Evangelho e vou ler e vou te explicar com a mente de Cristo, tentando levar o entendimento para você, o que é você ser guiado pelo Espírito Santo. Eu vou iniciar aqui abrindo Gálatas 5, 17 e 18, e eu vou ler primeiro e depois vou te dar as explicações, dizendo para você o que é viver no Espírito Santo e o que é você viver na religião, nas placas e ser guiado pelo cão guloso chamado pastor e padre. Então, olha, Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o espírito. Milita é a mesma coisa de lutar. Contra, oposto. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, aqui é Paulo pregando aos Gálatas e está explicando para ele lá que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Nem a carne aceita o espírito e nem o espírito a carne, são opostos entre si. 18. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis sob a lei. Então, antes de iniciar essas explicações aqui, te explicar o que é você ser guiado pelo Espírito Santo e te explicar o que é você andar na carne, você viver na carne, eu gostaria de fazer alguns comentários. Eu gostaria de tentar te explicar o que é você viver, você ter uma vida cristã. Primeiro, você ser cristão é você servir a Cristo. Você ser cristão é você não ter igreja como parede e você não ter homens como pastor. Servir a Cristo é você crer no que está escrito com entendimento. Você saber o que é graça e o que é lei. O que foi lei, que não é mais. Então, abençoado, Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, ele não era cristão. Jesus de Nazaré, ele não pregava a graça. Jesus de Nazaré, ele era judeu e ele era ministro da circuncisão. Ele era ministro da lei. Ou seja, ele pregava judaísmo. No judaísmo, na lei de Moisés, você usava a carne, porque o espírito não existia. O espírito ainda não tinha vindo. Então, os guias dos judeus, os guias daqueles que viveram antes da cruz, antes do ano 70, era quem? Era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é que representava
o povo junto a Deus, e que usava sangue alheio e que fazia sacrifício, mandava fazer sacrifício. E o teu pastor, ele ignora o seito da cruz e ignora que a lei nunca foi para o gentio, e eles vivem hoje como sacerdote do povo, dizendo o que o povo tem que fazer e o que não é para fazer, e mandando o povo fazer sacrifício que eles mesmos não querem mover nem com o dedo. Entendeu, abençoado? Então, Jesus de Nazaré, quando acontecia lá os milagres, ele dizia: a tua fé te curou. Por quê? Porque o dom da fé ainda não tinha vindo. Então, ele dizia: a tua fé te curou. Vai lá no sacerdote fazer o que manda a lei de Moisés. E isso foi um acontecimento somente para os judeus, e que esse escanguloso de hoje, ele quer ser o teu sumo sacerdote, porque o teu sumo sacerdote é Cristo. Tudo depois da cruz é somente Cristo e a igreja, que não é parede, e que são vidas compradas com seu sangue na cruz, e que somos nós. Então, abençoado, quando acontecia um milagre, Jesus dizia: vai no templo, vai fazer o que a lei diz. Entende, abençoado? Por quê? Porque era a lei. O dom do Espírito Santo ainda não tinha se revelado. O evangelho estava oculto. Ainda não existia. Estava oculto. Por que que ele, Jesus de Nazaré, mandava eles lá procurar o sumo sacerdote para dar o que a lei mandava dar? Porque a lei ainda estava em vigor, o templo ainda estava de pé, e que o que se faz aí fora, o que se usa aí fora, o chamado cão guloso de hoje, os cãólogos, eles usam Pedro, eles citam Pedro, porque diz que Pedro ganhou tantas almas. Meu amado, na lei de Moisés, o que Pedro ganhou foi as emoções. Ninguém ganha alma para Jesus, meu amado. Isso é um engano. A lei de Moisés, ela era usada no psique, nas emoções. Entende? Através de quê? Através de proibições. Através de sacrifício. Não faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Usando o quê? A carne. E para você fazer jejum, tu vai usar a carne ou tu vai usar o espírito? A carne, abençoado. Não tem nada a ver com o espírito. E não tem nada a ver com Deus. Nada, nada, nada. Tudo isso daí era judaísmo. Foi judaísmo na lei de Moisés. Que não tem nada a ver com o gentil que somos nós, os brasileiros. O que tem aí fora é engano, é macumba. Então, o culto, né? O culto hoje é racional. Você tem que usar o espírito. Entende? E na lei você usava a carne. Você usava as emoções. O psique. O psicológico. Então, tem pessoas que dizem assim: irmã, tu saiu da igreja? Aí a pessoa vai e diz: não, eu saí da igreja, Deus me mandou, Deus saiu de lá, me mandou para outra congregação, não sei o que e tal. Isso aí é outra mentira. Isso aí é outro engano. Isso daí o Zé mentiroso, porque ele inventa a própria mentira dele e ele acredita que aquilo ali é uma verdade, dizendo que foi Deus que falou, que foi Deus que mandou. Meu amado, deixa eu te explicar uma coisa. Para vocês que estão em graça e para vocês que ainda estão no sistema religioso, sendo enganado pelo teu cão e que você não consegue entender, Jesus, Deus, né, o Cristo ressuscitado, ele jamais vai te mandar para a lei.
Jamais Jesus vai te mandar para uma coisa da qual ele cumpriu e ele aboliu. Se o Cristo ressuscitado, Deus, como vocês queiram, se ele te mandar para a lei, como vocês mentem, dizendo que ela mandou você mudar de igreja, né? Deus, ele se torna transgressor. Ele se torna transgressor, porque ele não pode te mandar para uma coisa da qual ele cumpriu porque o homem não pôde cumprir e se tornou transgressor. E como é que ele vai te mandar para uma coisa que nem existe mais, abençoado? Deixa de ser mentiroso. Então, olha, Deus, ele jamais vai te mandar para a lei, ou você, ou qualquer outra pessoa, porque senão ele passaria a ser transgressor. Então, olha, dito estas coisas, te explicado essas coisas, pedindo a você aí que tenha paciência e que esse vídeo vai ficar muito longo e eu quero que vocês, quando for assistir este vídeo, você pode assistir de 2 vezes, entende? Você pode assistir de 2 vezes, porque eu prefiro fazer uma pregação assim, com determinado título, porque muitas vezes eu fico só lendo uma Bíblia, porque eu vou lendo capítulos e versículos e vou explicando. E quando você quer levar o entendimento de uma coisa, você tem que abrir a Bíblia inteira para te explicar, para te mostrar. Isso aqui é um culto racional, meu amado. Isso daqui não é o cão guloso que abre a Bíblia aqui, lê um capítulo, um versículo, aliás, e não explica nada e começa a gritaria dele. Ele já tem tudo ali, tudo gravado, meu amado. Está tudo gravado nele. Ele não prega evangelho. Ele não lê a Bíblia. Você vai para uma igreja dessa daí, só fala de dízimo, de oferta, de Golias. Aí ele fala de Golias e pronto. Aí ele faz a macumba dele em cima de Golias, em cima da mulher, a mulher do fluxo de sangue, em cima de Isaac. Abraão sacrificou Isaac. Venha você também, traga o teu tudo. Meu amado, sai desse engano, dessa macumba, meu amado. Chega, eu fico todo arrepiado só e pensar nessa loucura aí que eu já participei. Então, abençoado, vamos nós aqui, olha, ouvir a graça, pregar a sã doutrina, pregar o único evangelho que existe na Bíblia, que é de Romanos a Hebreu, é o teu testamento que Deus deixou para você e o teu ladrão não deixa você abrir. E eu estou abrindo para vocês, lendo e explicando, dizendo o que está certo e o que está errado. Abrindo a Bíblia, não é mentindo. Então, abençoado, presta atenção, olha, nenhum evangélico e nem católico são guiados pelo Espírito Santo. Por quê, Lira? Porque, meu amado, você tem a tua igreja, você tem o teu pastor, você não tem o Espírito Santo, abençoado. Entende? Nas tuas práticas você não tem o Espírito Santo. Então você não é guiado pelo Espírito Santo. Olha, vou ler de novo aqui, Gálatas 5:17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, para você ser guiado pelo Espírito Santo. E os evangélicos, eles são guiados pela carne. Por que, Lira? Comendo pão, bebendo suco, subindo um monte, descendo um monte. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Dando dinheiro, o meu pastor, a minha igreja, não tem nada a ver com o Espírito Santo, meu amado. Vocês não são guiados pelo Espírito Santo. E o evangélico é guiado por quem? Pelo teu pastor, pelo sumo sacerdote, que não existe mais. Então, ele diz aqui no 18, mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sobre a lei. Então, todo e qualquer cristão, todo e qualquer religioso que está sobre a lei de Moisés,
que está sendo guiado pelo pastor, que está fazendo a macumba da Santa Ceia, que está tendo a sua igreja, que está fazendo festa de Pentecostes, dizendo que é pentecostal. Pentecostal é você dizer que é judeu. Subir monte, descer monte, ou seja, você está sobre as ordenanças da lei de Moisés, do qual Deus cumpriu e aboliu. Então você não é guiado pelo Espírito Santo. Entende, abençoado? E ele diz, olha, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Você não era para estar sobre mandamento de homens, dizendo faça isso, não faça aquilo outro. Entende? Então, quem está sobre essas coisas não é guiado pelo Espírito Santo, que é o caso do católico e do evangélico. Então, olha, aqui em Gálatas 2,16, o que está aí fora, né? Essa chamada igreja que estão aí fora, eles só usam Pedro. Ele diz que Pedro ganhou não sei quantas almas para Jesus. Ninguém ganha ninguém para Jesus, meu amado. Eu já expliquei para vocês que alma é emoção. Alma é o teu psicológico. Não tem nada a ver com as coisas de Deus. E Pedro era pregador da circuncisão. Pedro era pregador dos judeus. Não tem nada a ver conosco. Nada de Pedro vale para nós, abençoado. Olha, Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Então, todo e qualquer religioso que está na lei de Moisés, que está na chamada igreja evangélica e católica, né? Não é justificado. Não está sendo justificado na prática. Entende, abençoado? Porque, olha, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. O evangélico, ele vive sobre as obras da lei. E sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. E o que é a obra da lei? Jejum, batismo, Páscoa, que você diz que é a macumba da Santa Ceia, dízimo, subir monte, essas coisas, essa macumba que tem aí fora, não tem nada a ver com Deus, meu amado, nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o evangelho da graça. A lei de Moisés, o primeiro testamento, foi abolido, foi abrogado, foi cancelado. É para você viver só por fé. Então, vocês não são guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque você é guiado pelo pastor. Você é guiado por Moisés. Entendeu, abençoado? Então você está separado de Deus. Então, continuando aqui, olha, Hebreus 2,7. Hebreus 2,7, 19 minutos. Olha, Hebreus 2,7, olha, presta atenção, tá? Que isso daqui é um culto racional. Você tem que pensar. Não é gritaria, não é cair no chão. Olha, Hebreus 2,7. Fizeste-o por um pouco menor. Hebreus, deixa eu ver aqui. Hebreus 2,7. Vamos aqui.
Deixa eu ver aqui, Hebreus 8:13. Hebreus 8:13. Aqui, ó. O que eu acabei de explicar para vocês, que a primeira aliança foi abrogada, foi cancelada. Por quê? Porque tinha defeito e era fraca. Então, você está debaixo de uma coisa que o dono do mundo cancelou, o dono do mundo abrogou, o dono do mundo pôs sim, e que o teu pastor quer trazer de volta. Além de a primeira aliança, nós, os gentios, não fomos incluídos na primeira aliança. Seu pastor te engana, abençoado. Pensa, olha, Hebreus 2:13, olha, 8:13. Quando ele diz nova, falando da aliança, torna antiquada a primeira. Então, quando ele diz nova, a nova aliança, a primeira aliança, ela se tornou antiquada, envelheceu. Entende, abençoado? Aí ele diz, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Paulo está falando com quem aqui? Paulo está falando com judeus. Então, quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira, aí ele diz, olha o raciocínio. Torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que? A primeira aliança. O antigo pacto, a lei de Moisés, a lei e os profetas. E ele diz, olha, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Por que Paulo está falando aos hebreus que aqui estava prestes a desaparecer? Por quê? Tem que explicar. O doutor não sabe. Ele bota tudo para o futuro. E Paulo está botando isso aqui para o futuro também. Mas o futuro do Paulo tinha data, tinha validade. O deles aí não tem. Tu morre e não consegue nada. E por que Paulo está dizendo que está prestes a desaparecer? Porque o santuário, lá em Jerusalém, ainda estava de pé. Então, a lei permanecia em vigor. Então, estava prestes a desaparecer. E quando foi que desapareceu? Quando se cumpriu as últimas profecias. Daniel 9:24 e Mateus 24:34, que tudo não passaria daquela geração. Então, o templo caiu, acabou a lei. Acabou a primeira aliança. Acabou a lei de Moisés. Acabou o ministério de condenação e morte. A morte foi vencida. Quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deixa eu te explicar, abençoado, que o teu pastor não sabe de nada. O teu teólogo não sabe nada, absolutamente nada. Só enganar. Por que, Lira? Porque eles dizem assim, olha, vê se não é verdade. Eles dizem, quem está em Cristo, nova criatura é. E o que é para o doutor que estudou uma nova criatura? É que tu roubava, não rouba mais. Que tu bebia, agora tu não bebe mais. Que tu ia para os cabaré e agora tu não vai mais, abençoado. Ele diz que isso é ser uma nova criatura. E esse cão não sabe de nada. Ser uma nova criatura, né? Você estar na nova aliança. Você estar no Novo Testamento. Você estar em graça. Você estar no ministério do Espírito. Você ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é tudo que se fez novo. E as coisas velhas que passaram? A primeira aliança, a lei de Moisés, o ministério de condenação e morte, a lei e os profetas, aquele mundo Aion, que ele disse, passará o céu e a terra, porém, as suas palavras não passarão. Então, abençoado, olha,
as coisas velhas que se passaram, o céu e a terra que passou, não é o céu e não é a terra. Isso aqui nunca vai se acabar. Está lá em Eclesiastes. Geração vai, geração vem. Porém, a terra permanece para sempre. Então, qual foi o mundo que passou, que acabou? As coisas velhas que se passaram. Aquele mundo, o mundo Aion, um período de tempo. Aquele século, aquela geração. Aquele período do mundo Aion, o período da lei. O primeiro Antigo Testamento, a primeira aliança. Isso foi as coisas velhas que passaram. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é uma coisa velha que passou. O Deus de Israel é uma coisa velha que passou. E tudo se fez novo. O que foi que se fez novo? O Cristo ressuscitado, amado. Espírito morando em nós, vivendo em nós. Então, abençoado, olha. Romanos 4,14. 26 minutos. Romanos 4,14 a 16. Olha, essa é a razão porque provém da fé. Olha, se você não está na fé, você não é guiado pelo Espírito Santo. Você é guiado pelo teu pastor. Você é guiado por Moisés. E Lira, o que é estar na fé? Estar na fé, abençoado, é você entender que você é a igreja, não é para tu ter igreja. Viver por fé não é para tu fazer nada, é para você crer que Deus já fez tudo por você. E está aqui no Evangelho, de Romanos a Hebreu. Isso é viver por fé. Não é para fazer culto de oração. Não é para fazer culto de senhora. Não é para tu fazer nada, abençoado. Não é para tu fazer nada. É para só crer no que Deus já fez. Entendeu, abençoado? Se você não é guiado pela fé, você não é guiado pelo Espírito Santo. Você é guiado pela carne. Você é guiado pelo teu cão guloso. Que é exatamente o que acontece aí fora. Então, olha, Romanos 4,14. Romanos 4,14. Pois se os da lei... Então, olha, não foi por intermédio da lei. Romanos 4,14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, olha, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então Paulo está dizendo, se os que estão na lei é que são herdeiros de Deus, então cancela a graça, cancela a fé. Então você não pode viver na lei, você não pode viver no Primeiro Testamento, você não pode viver em Moisés. Entende, abençoado? Porque você está separado de Deus. Ele diz, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. 15. Porque a lei, olha, suscita a ira. Então tu vai para a tua igreja, né? Como você disse que é a tua igreja, como lá só prega a lei, então a lei ela suscita a ira. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Claro. Por que existia transgressão? Porque o judeu ele não conseguiu cumprir a lei, então ele se tornou transgressor da lei. E Deus veio e cumpriu a lei, e o teu pastor bota a lei em vocês, abençoado. E te deixa separado de Cristo. 16.
Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. A graça, a graça. Esse evangelho que nós pregamos para vocês, que o teu pastor não prega, que vocês dizem que é heresia. Então, é a razão é que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como Paulo diz aqui, né? Abraão é pai de todos nós. Paulo está falando com ele, está se incluindo e está incluindo os ouvintes dele lá. Está incluindo os romanos e alguns judeus que se converteram. Então, abençoado, você só pode ser guiado pelo Espírito Santo se você estiver na graça, se você estiver em Cristo. E aonde é que está Cristo? Só na graça. Na lei de Moisés, é Jesus de Nazaré, que não existe mais, abençoado. Jesus de Nazaré não existe mais, não é mais Deus. Então, abençoado, olha, Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Te mostrando aqui o que é viver em graça e o que é viver na lei, o que é ser guiado pelo Espírito Santo e o que é ser guiado pelo pastor, ser guiado pelos homens, proibindo, mandando na tua vida, que é o que eles fazem. Olha, Gálatas 3:11, olha. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então, abençoado, quem não está na graça, não está em Cristo. Quem não está na graça, essa loucura que nós pregamos para vocês, está separado de Deus. Olha, Gálatas 3:11, e é evidente que pela lei, a lei onde vocês vivem, usando a carne, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Então, quando tu sai da tua casa, se apronta e fica cheio de alegria, achando que vai servir a Deus, você tá sendo injusto com ele. Por que, Lira? Porque lá não prega graça, abençoado. Lá só tem macumba para te roubar. Olha, Isaías 5:9. Olha aqui o que é você não ser guiado pelo Espírito Santo e você ser guiado pelo teu cão guloso chamado pastor. Onde ele só te engana. Olha, Isaías. Isaías 9. Isaías, vamos ver aqui, olha, Isaías 56, Isaías 56, 9 até o 11, olha, presta atenção, ó. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. 10. Os seus atalaias são guias. Os seus atalaias são cegos. Os guias de Israel são cegos.
É, os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos gostam de dormir. 11. Tais cães são gulosos. Olha de onde é que eu tiro cão guloso. Meu amado, o que nós chamamos aqui, nós só lemos a Bíblia, que vocês não entendem isso. Cão guloso, olha, Isaías 56, 11. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. Quem são, Lira, esses cão gulosos? São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção, não defende o teu. Então, abençoado, nós da graça, nós temos autoridade, com a mão aqui na Bíblia, para dizer que todo e qualquer cão guloso, todo e qualquer pastor, bispo, esses cães aí que denominaram o nome para eles, que não pregam a graça de Deus em Cristo, eles são cães mudos, eles são guias de cego, eles não pregam a graça e são cães mudos. Entendeu, abençoado? São gananciosos, ambiciosos, e que não pregam a graça e que eles só te enganam. Ele disse: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Que vocês dizem que somos nós que chamamos. Nós não chamamos, abençoado. Nós estamos lendo aqui o que Deus falou com vocês. Entendeu, cãozinho? Então, olha, Mateus 15, 12. Presta atenção, que aqui é cruel, mas nós temos que falar, nós temos que pregar, porque aqui nós pregamos a verdade de Deus. Aqui não tem negócio de passar a mãozinha na cabeça. Entendeu, abençoado? Aqui ninguém tira piolho de ninguém, não. Aqui nós mete Paulo. Entendeu? Mete Paulo nesses cães gulosos. Mateus 15, 12, olha. Mateus 15, 12, lembrando para vocês que o tema da mensagem aqui nenhum evangélico e nem católico são guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque são guiados pela carne. Usam a carne para querer se santificar. E isso não tem nada a ver com Deus. Isso foi a lei de Moisés. Isso era o sumo sacerdote que representava o povo. E que isso não existe mais e nunca foi para vocês. Como vocês não aceitam o evangelho, então vocês estão no macumbogélio, sendo representado pelo teu guia, que é o cego guiando outro cego, mais conhecido como pastor. Então, olha, Mateus 15, 12, olha, então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Aí, olha aqui o que Jesus falou, ó. 13, ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancado. Então, ele continua no 14, deixai-os, são cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Abençoado, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui, Jesus de Nazaré está falando desses cães que eu acabei de citar lá em Isaías, esses guias de cego, e que quando você fala para um evangélico, você diz assim: abençoado, deu na televisão aí que o teu pastor está roubando. Deu na televisão aí que teu pastor comprou não sei quantos boi e que foi provado aí que ele é ladrão, que ele está roubando.
Abençoado, o teu pastor saiu com a missionária. Sabe o que o evangélico diz? É problema dele. É problema dele. Eu faço a minha parte. Ele é que vai prestar conta com Deus. É isso que o evangélico fala. Sem entendimento. Mas abençoado, olha aqui o que Jesus está dizendo, ó. Deixai-os. Deixa esses cães. Abandona esse cão. Abandona a tua igreja. Se você é um cristão. Se você serve a Cristo. Ele disse, deixai-os. São cegos, guias de cego. Ora, se um cego guia outro cego, cai só o pastor? Não, abençoado. Ele está dizendo aqui, cairão ambos. Ambos são os dois. O cego, que é vocês, e o guia do cego, que é o teu pastor. E ele diz, olha, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Então, no 16 ele disse, Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Aí eu vou continuar aqui, que não está aqui, mas isso é tão bonito, olha. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar a mão não contamina. Abençoado, você diz assim, o pastor adulterou, foi o diabo que entrou nele. Abençoado, ele está dizendo aqui que o que entra não contamina, o que contamina é o que sai de dentro. Porque o que entra vai para a privada. O que sai o que sai de dentro do homem, que você diz que é o diabo, que vocês não querem assumir. Olha o que está dentro do homem, olha. Homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Entendeu, abençoado? É isso aí que está dentro do homem, não é diabo, não é Satanás, não é demônio. Então, olha, o que está aí fora é cego guiando outro cego, abençoado. E que quando você, como nós já caímos nesse barranco, mas nós nos levantamos e entendemos que nós não somos guiados mais por cego, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E ele nos guiou em toda a verdade. E agora nós sabemos tudo, abençoado. Não precisou fazer faculdade. Ele nos deu entendimento. Então, olha, Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17, 43 minutos. Você vê que a gente tem que abrir a Bíblia completa para você falar e mostrar. Esse cão, ele não abre Bíblia, meu amado. Ele não abre Bíblia. Hebreus 13, 17, olha. Paulo pregando aos hebreus. Obedecer, isso daqui, né? Isso daqui o cão, ele usa esse versículo aqui de Hebreus para dizer que eles é o guia de vocês. Para ele dizer, quando você vai perguntar alguma coisa a esse cão te chamado pastor, e ele não sabe de nada, ele não responde nada, e o que ele diz, Lira? Quem é o pastor aqui? Quem foi que Deus levantou aqui como pastor? Foi você? Você está passando na frente do pastor, irmão. Deixa isso daí, que depois nós vamos ver direitinho. Vamos ficar aqui. O pastor sou eu. Entendeu, abençoado? Então, abençoado, além desses caras ser mentiroso, além desses caras ser guia de cego, além desses caras ser cães mudos e não podem ladrar, são cães gulosos, são pastores que só tem ganância.
e que não pregam evangelho, eles ainda são autoritários. Olha, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias. Paulo está falando com quem aqui? Paulo está falando contigo? Paulo está falando comigo? Paulo está falando com gentil, que somos nós, os brasileiros? Não. Isso daqui nunca foi para tu, abençoado. Que esse cão aplique em você. Para quê? Para mandar na tua vida. Para você ser escravo dele. Para você fazer o que ele manda. Porque senão ele vai mandar 7 diabos na tua casa e vai mandar mais 7. Olha, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveitai a vós outros. Então, Paulo está falando aqui, Paulo está falando com os judeus, Paulo está falando com os hebreus. Como o templo ainda estava de pé, então quem era o guia dos hebreus? Quem era o guia dos judeus? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Ele é que representava o povo junto a Deus. Então Paulo não está falando com esse ladrão que estão aí fora. E obedecer aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma. O que é alma? Expliquei para vocês. Alma é a psique. Alma são emoções, alegria, tristeza. Então, eles representavam ele lá, mandando neles, faça isso, não faça aquilo outro. Então, eles eram o guia dos judeus, porque o santuário ainda estava de pé. Então, eles velavam pelas emoções. Entendeu, abençoado? Que não tem nada a ver isso com hoje. João 16, 7, olha. 47 minutos. Vamos já parar. João 16, 7 a 16. Olha, João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha, preste atenção. Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, ele está falando aqui com os discípulos. Então, ele está dizendo para os discípulos, olha, é necessário que eu morra, é necessário que eu sofra, é necessário que eu morra e que eu ressuscite. Porque se não acontecer isso, o Consolador, o Espírito Santo, não virá. Então, ainda na lei de Moisés, o Espírito Santo, ele não vivia no homem. Ele não vivia no homem. O Espírito Santo, na lei, ele vinha, se manifestava e saía. Vinha, se manifestava e saía. Quando Davi disse lá, não tire de mim o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não se mantinha. Ele vinha, se manifestava e saía. Vinha, se manifestava e saía. Por quê? Porque a escatologia não tinha sido consumada ainda. Então era necessário que ele morresse, para que o Consolador viesse, o Espírito Santo, fazer morada em nós, fazer morada nos eleitos, nos escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo, no Espírito. Não é quem aceita Jesus, de novo. Então, olha, ele diz, se porém eu for, eu vos enviarei. 8. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, que já veio, que já está em nós,
convencerá o mundo do pecado. Então, abençoado, olha, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você está convencido de que ele já veio, de que ele habita em você, de que você é a morada de Deus e que nós somos o santuário de Deus. Nós somos a igreja de Deus. E por que que eu creio nisso? Porque eu sou guiado pelo Espírito Santo, abençoado. O Espírito Santo nos testifica que nós somos filhos dele, de Deus. E o evangélico, ele não crê. Ele diz que tudo é mentira. Ele diz que é heresia. Ele diz que o Lira tá doido, tá maluco. Ele diz que o Lira tá doidão. E quem é que tá certo? O pastor. Por quê? Porque o evangélico não é guiado pelo Espírito Santo. Entende, abençoado? Se você fosse guiado pelo Espírito Santo, você não se batizava nas águas. Você não dava dinheiro pro teu ladrão. Você não aceitava de qualquer maneira ninguém chamar Deus de mentiroso. Entendeu, abençoado? Fazendo a macumba da Santa Ceia, que não existe na Bíblia. Entendeu, abençoado? E transformando o corpo de Cristo, que é a igreja, num pedaço de pão da padaria. Você não é guiado pelo Espírito Santo, abençoado. Você é evangélico. Por quê? Porque você está tomando um quisuco e está dizendo que é o corpo de Cristo, abençoado. Se tu fosse guiado pelo Espírito Santo, tu saberia que quem se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E tu saberia também, abençoado, que Espírito não tem sangue. Entendeu, abençoado? Espírito não tem sangue, abençoado. Você não é guiado pelo Espírito Santo, por isso que você não entende. Se você fosse guiado pelo Espírito Santo, você ia entender que Espírito a gente não vê, abençoado. Como é que vocês estão esperando Jesus? Se ele é Espírito, abençoado. Então, abençoado, olha, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Já nos convenceu. Ele nos convenceu, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo, que o pecado era a transgressão da lei. E que só quem conheceu o pecado foi os judeus, que transgrediram a lei. Entendeu, abençoado? É da justiça e do juízo. Então, a justiça já foi feita. Nós somos a justiça de Deus. E o juízo, lá na cruz, ele estava exercendo o juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Entendeu, abençoado? Quem vive no pecado, também é mais conhecido como obra da carne, que hoje não tem mais pecado, não crê em Deus. Não crê. É joio. Então, ele diz aqui, no 10, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Olha, abençoado. Pelo amor de Jesus, abençoado. Olha, presta atenção, olha. João 16, 10. Presta atenção, medita. Esquece o teu guia de cego. Olha, presta atenção. João 16, 10. Da justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais, abençoado. Como é, abençoado? Como é que aqui João está dizendo que ninguém ia ver mais ele? E vocês estão com o olho nas nuvens. O teu pastor mandou tu ficar com o olho nas nuvens, porque diz que Deus vai vir sobre as nuvens e todo olho vai ver. Enquanto você está com o olho olhando para as nuvens, o teu pastor está com a mão no teu bolso, abençoado. Pegando a tua carteira, pegando o teu dinheiro. Entendeu, abençoado? Abençoado, olha. João 16, 10. Da justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais, abençoado. Ninguém vai ver, abençoado. 11. Do juízo,
porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo que Jesus de Nazaré está falando não é deste mundo, mas não é deste mundo, não é deste mundo 2021. É o mundo dele lá. É aquele mundo, aquele século, aquela geração do ano 70. É o mundo Aion, um período de tempo, o período da lei. Não tem nada a ver com o mundo de hoje, que o teu cão traz tudo para hoje e bota para o futuro. Então, abençoado, olha, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo, que era o mundo dele, não é uma pessoa. Aqui está falando do governo. Isso aqui era o governo. Entendeu, abençoado? Então, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Está vendo, ó? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E aqui nós só falamos a verdade. Entendeu, abençoado? E os guias de cego somente, só rouba, te engana, te escraviza. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Abençoado. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, porque isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. 16. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Abençoado, olha, deixa eu te explicar isso aqui. Ele lá, os discípulos não entenderam. Então, olha, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Aí, ele diz aqui, ó, 16, um pouco e não me vereis. Então, ele ia morrer, ele ia passar 3 dias morto. Então, eles não iam ver ele, um pouco. Outra vez, um pouco, e ver-me-eis. Entende, abençoado? Então, então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem ser isto que nos diz? Um pouco, e não mais vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-ei, e vou para o Pai. Entendeu, abençoado? Então, Jesus, ele morreu, passou 2 dias morto, voltou no 3º dia. E ele subiu aos céus, e ele voltou para juízo para os judeus. E que ele voltou como relâmpago. Não foi a olho nu, que o teu pastor manda vocês esperar Jesus. Então, abençoado, olha, todas essas coisas que eu acabei de ler para você, né, ainda estava se pregando a lei de Moisés. E não tinha o Espírito Santo. Entendeu? A verdade liberta, meu amado. A verdade que nós pregamos aqui liberta. E a mentira desse teu pastor escraviza, que é o que acontece aí. Então, olha, eu vou ler para vocês aqui para findar 59 minutos, Romanos 8:12, ó. Vou terminar aqui
Espero que vocês tenham entendido alguma coisa aí, né? Quem é guiado por cego, quem é guiado por pastor, quem tem igreja, não é guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8:12. Para findar, tá? Para terminar. 1 hora já deu. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Então, Paulo está pregando aqui para os romanos, né? E eu estou pregando para vocês. E Paulo está dizendo que nós não somos devedores de nada com relação à lei de Moisés. Que nós não somos obrigados a nada. Você não é obrigado a nada, abençoado. Absolutamente nada. Você não pode ser constrangido a viver sobre a lei. Não existe lei, nunca foi para você. É o que Paulo está dizendo. Olha, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, não à lei de Moisés, como se constrangido a viver segundo a carne. 13. Porque se viver de segundo a carne, onde vocês estão, caminhais para a morte. Claro, ministério de condenação e morte, a lei de Moisés, onde o teu pastor te mantém. Mas se pelo Espírito modificar o seito do corpo, certamente vivereis. Viver por fé, abençoado. Amortecer, mortificar o seito do corpo, o seito da carne, você viver único e exclusivamente por fé, viver no Espírito, dizendo não à carne e dizendo sim ao Espírito. Isso é viver por fé, isso é viver no Espírito. Só tem uma única maneira de você frear a tua carninha friboi, você andar no Espírito, abençoado. Que o evangélico é o contrário. Ele anda na carne. Ele quer usar a calça comprida, ele quer usar a camisa de manga comprida, ele não pode usar bermuda. A mulher tem que vestir uma saia arrastando no chão. E Paulo diz que isso com o tempo se destrói, isso com o tempo se acaba. E isso daí não freia as vontades da carne. Isso daí não santifica nada, abençoado. O que já é santo em você é o Espírito, e você tem que ser guiado por ele, abençoado. Então, olha, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito modificar o seito do corpo, certamente vivereis. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, olha, são filhos de Deus, abençoado. Você só pode ser filho de Deus se tu for guiado pelo Espírito Santo, abençoado. Tu é guiado pelo pastor, abençoado. Tu é guiado por Moisés, abençoado. Tu é guiado pela tua igreja, abençoado. Olha, abençoado, Romanos 8:15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizado. Entende, meu amado? Pelo amor de Deus, vê se vocês entendem. Abençoado, tu viver nessa tua sinagoga, tu não tem paz, abençoado. Tu não tem paz. Tu vive correndo atrás de uma coisa, abençoado, da qual tu já venceu, tu já tem. Tudo o que você imaginar de bênçãos com relação a Deus, abençoado, tu já tem. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Tu já é abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus, abençoado. E por que tu não vê isso, abençoado? Por quê? Porque você é guiado pelo teu ladrão. Porque tu é guiado por Moisés. Porque tu é guiado pelo macumbogélio. Você não é guiado pelo Espírito Santo.
Entendeu, abençoado? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizado. O crente vive atemorizado, abençoado. O crente corre até com medo da sombra dele, pensando que é o diabo. Mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba Pai, meu Pai. É Abba Pai, não é Pai do Senhor. Não é varão, é filho. É filho, herdeiro. Que o teu pastor diz que tu está roubando a Deus. Tu é filho de Deus, tu é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E o teu pastor diz que tu é o ladrão, abençoado. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, abençoado. Quando você for crer nisso daqui um dia, quem sabe, o teu próprio Espírito vai testificar que você é filho de Deus. 17 para terminar. Ora, se somos filhos, somos também herdeiro, abençoado. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Seremos por quê, Paulo? Porque Paulo estava aguardando a volta dele, do Filho do Homem. Então Paulo diz, seremos glorificados. E nós já somos. Nós já somos tudo. Glorificado, ressuscitado, abençoado. Uma nova criatura, a igreja de Deus, o santuário de Deus, a morada de Deus. Meu amado. Então, abençoado, olha, 1h06, acabou. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, vai lá no sininho para que você receba sempre as notificações posteriores. Uma boa noite a todos, graça e paz.